Olá, sou Fábio Dantas, sejam bem-vindos ao nosso canal. Vamos falar hoje sobre o orixá Ibeji ou Ibejis. Tanto faz no singular ou no plural. Como eu digo, o certo e errado não existe. É tudo uma questão de interpretação, de nação, não é? Porque o estudo dos orixás vai depender muito da nação. Vocês vão ver aqui falando coisas que tem da nação do Queto, tem Angola, tem Tambor de Minas, tem Jeje, então tem na Umbanda. Não existe certo nem errado e apenas respeitar os pontos de vista e as filosofias e a religiosidade de cada um. Começando a falar desse orixá aqui, que é muito interessante, é um orixá duplo, né? É um orixá gêmeos, que também é cultuado na Umbanda, mas como Cosme Damião, como os herês, que são coisas diferentes. Vamos assistir agora que vocês vão entender. Ibeji é o único orixá permanentemente duplo. Por que único? Porque já aparecem dois como gêmeos. Existem os outros, né, que passam como Xumaré, né, 6 meses de uma forma, 6 meses de outra forma. Mas o Ibeji ou Ibejis, eles são exatamente dois. Por isso que eles são sincretizados como Cosme e Damião gêmeos. Então tem tudo a ver, dia 27 de setembro, né, que é Cosme e Damião, que trabalha essa força da cura. É por isso que Cosme e Damião foram perseguidos, inclusive, né? Porque diziam que faziam curas e tudo. Sempre acontece isso com os curadores, né? Por isso que muitas pessoas, às vezes, trazem no seu sistema de crenças, principalmente quando a gente trabalha no Theta Healing, esse sistema aí de cura, né? Que eu não posso ser um curador. Por quê? Porque os curadores sempre são perseguidos, sempre foram perseguidos pela Inquisição, e a gente traz isso de muitas vidas e a gente fica com medo de ser curador, então sempre a gente cultuando doenças e fica realmente um pouco prejudicado. E a gente trabalhando nessas crenças raízes, vai trabalhando no sistema de crença e descobre que a figura do curador sempre foi muito perseguida. As bruxas da Inquisição, Cosme e Damião, Joana d'Arc, e aqui se eu for falar a noite toda, né? Então a gente sempre sincretiza aí os orixás como santos por alguma característica. Ibeji na nação Queto ou Vungi nas nações Angola e Congo, né? Depende da nação, como eu falei. A palavra Ibeji quer dizer gêmeos, forma-se a partir de duas entidades distintas que coexistem, respeitando o princípio básico da dualidade. Quando a gente fala desse orixá, a gente fala de dualidade. Orixá Ibeji e os herês. Há uma relação, mas não se trata da mesma entidade. Os herês geralmente incorporam nos centros, né, aquelas festas famosas aí de Cosme e Damião, como Caruru. É diferente do orixá. O orixá, ele não vai falar, principalmente na Queto, né? Ele não fala, ele não verbaliza. É claro que quem for filho desse orixá aí pode receber herê para o herê se comunicar, mas não é o orixá. Herê é uma coisa e orixá Ibeji é outra coisa. O herê é o intermediário entre a pessoa e seu orixá. Como eu falei, principalmente na nação Queto, o orixá, ele não verbaliza, não fala, e o herê, ele vem para ser o mensageiro, mas também trabalha, é uma entidade que trabalha com curas. Tem até um vídeo de Tiago Avelino aí no nosso canal, que fala sobre os herês. Quem quiser aprofundar mais, ele explana mais de meia hora sobre os herês. Então aí vocês aproveitam para fazer esse estudo. Aqui eu coloquei essa foto de Oxum com eles dois, né? Por que de Oxum? Vamos para os itãs, para as lendas. Dizem que quem pariu o Ibeji foi Inhansã, né? Só que Inhansã depois ficou velha, morreu, tem tantas lendas que vocês nem... E aí colocou na cachoeira antes de morrer, e quem vai cuidar, quem é a cachoeira, é Oxum, né? E dizem também que é filho de Xangô, na maioria das lendas é filho de Xangô, os Ibejis, ou Ibeji, é filho de Xangô com Oxum, né? Então aí vai do estudo de cada lenda dessa, que também o importante é a gente saber a força energética de onde vem e não se pegar muito com essas lendas aí. As lendas servem para nós assimilarmos a informação do orixá. Sendo gêmeos, são associados à dualidade. O que é dualidade? Morte e vida, masculino, feminino, claro e escuro, sentidos opostos, em geral, latentes de nós seres humanos. Então nós, seres humanos, temos sempre um pouco de cada orixá, né? Como eu falei, Inhansã é a língua, né? Oxum é a lágrima, né? O suor, e aí vai. E cada orixá desse está dentro do nosso corpo. E eles, com certeza, estão na nossa dualidade, naquilo que a gente, às vezes, quer uma coisa, não quer outra, porque nós somos seres de dualidade. Nós, às vezes, acordamos de um jeito, vamos dormir de outro, e isso faz parte da natureza humana que está interligada com os orixás. Por serem crianças, são ligados a tudo que se inicia e brota. Então, é aquela força mais pueril, é aquela nascente, né, na beira do rio, geralmente, vocês olham aqui que tem muita força das águas aqui, os Ibejis.
seja na nascente do rio, o nascimento das crianças, ele está presente. Lembrando que quando existe a gestação, né, é o Xum que está gestando. Quando a criança nasce, que está coroando, vem Iemanjá e recebe, mas também tem a força das crianças aqui, dos Erês, dos Ibejis, nesse nascimento. O germinar das plantas, desabrochar de nossas vidas, de novas vidas. São a personalização da inocência, da inconsequência. É tanto que quando a gente quer pedir uma coisa mais pura, a gente pede ao Orixá Ibeji, a gente pede aos Erês, que são outras forças, mas sempre na força da verdade, que é um Orixá que trabalha muito na força da verdade e no equilíbrio e na ponderação. É tão interessante, tem uma lenda até deles que fala que eles ficaram tocando, né? Foram tocar para Iku. Iku é a morte. E aí a morte começou a dançar, eles estavam tocando um instrumento sagrado. E aí quando um cansava, né, vinha o outro de trás da árvore e vinha para frente, ele tocava. E aí a morte cansada, pare por favor, e eles não cansavam, como é que você não cansa, né? E aí esse menino cansa, aí ele disse, a gente para, mas aí você vai fazer um acordo, né? Fizeram um acordo com eles têm muito força e domínio sobre a morte. É uma das lendas que a gente fala para dizer que quando a gente quer pedir alguma coisa, uma saúde, pedir que controle a morte, uma doença, pede também, não só o Molu, a Nanã, mas Ibeji também, que dizem que ele tem o domínio, também tem uma relação com Yansan, né? E tudo isso vai depender da lenda, né? Que a gente vai pegar para contar a história deles. Divindade que rege a alegria, a inocência e a ingenuidade da criança. Tem coisa mais pura do que a criança, né? No sentido mais pueril que a gente fala. Sua determinação é tomar conta do bebê até a adolescência. Então, quando aquele bebê ele vai nascendo, ele vai se criando, ele tem aquela força. Quem nunca viu falar dos amigos imaginários, né? Eu tenho uma sobrinha mesmo que ela fica brincando, ela diz o nome da menina, de onde veio, e as crianças geralmente trazem essa força até a adolescência. Abre o terceiro olho, principalmente de 0 a 7 anos, as crianças elas estão lá e cá, nos dois mundos, né? Porque médio vem o quê? Está no meio dos dois mundos, no intermédio, né? Mas as crianças, elas têm essa ligação com esse orixá aí, o Ibeji. Independente do orixá que a criança tenha, todos têm esse contato. Só que a criança às vezes não entende, né? Enxerga como, no signo linguístico que a gente precisa, enxerga como os menininhos brincando, né? Mas ali é a força desse orixá que está presente ali, protegendo, né? Tem criança que pula do terceiro andar, não acontece nada, né? Então ali existe a manifestação do Ibeji, dos Ibejis, do orixá, regendo e controlando a questão da criança. A sua regência volta-se para as brincadeiras, para a energia e a sagacidade de todos que se preocupam em preservar a criança que trazem dentro de si. Geralmente, quando vocês virem uma criança brincando, e principalmente, às vezes ela está sozinha, dizendo que está com os amigos imaginários, vocês entrem na energia e vocês vão ver como vai ser feita uma limpeza. Sempre acontece quando minha sobrinha está brincando, a gente entra na brincadeira e a gente começa a ficar mais leve. Ali existe a atuação, a criança interior, porque às vezes a criança interior nossa a gente deixou lá para trás, está ferida, e a gente se insere ali naquele contexto e se mistura junto com essa energia desse orixá. Ele tem o poder do crescimento e da transposição de barreiras, trazendo com ele a capacidade de fazer a vida fluir tranquilamente, permitindo que o ser humano alcance a prosperidade e progresso. Apesar de Erê ser uma coisa e Ibeji ser outra, mas é uma energia que traz prosperidade. É tanto que os doces, né, quando se oferece doce, chupar bala, você vai fazendo o quê? Pedidos. E nós somos pidões, né, seres humanos. Nós adoramos pedir às entidades, né? Pedir, acender vela. Pede a Nossa Senhora, pede a Jesus, pede ao Erê, pede a Xangô, pede a Ogum, pede a todo mundo, né? Um desses pedidos aí vai ser aceito. Então, quando a gente pede para os Erês, a gente coloca um doce na boca para adoçar mesmo, não é? E tem força, viu? Na natureza, os Ibejis se fazem presentes na beleza do canto dos pássaros. Às vezes os pássaros cantando é uma comunicação desses orixás, desse orixá. No voo das aves, na beleza e no perfume das flores, na criança que temos dentro de nós e nas recordações da infância. Muitas vezes a gente esquece mesmo, mas se a gente força um pouquinho, se conecta com esse orixá. Tudo é o conhecimento, né? Esse orixá está na nossa criança interior. Então a gente vai lá na infância e pede autorização para ele para limpar mágoas, trabalhar. É uma verdadeira constelação familiar, né, que a gente faz. Na verdade é isso. No sincretismo, como eu falei, é São Cosme e São Damião, que são dois médicos que foram perseguidos e toda aquela história toda, e aí que eu falei no início do vídeo. Aspectos gerais. Alguns lugares colocam que é sábado
e outros domingo. A gente aqui, eu peguei um estudo mais baseado no Keto, né? No Keto ele fala que é o domingo. O símbolo são 2 bonecos gêmeos em madeira, 2 cabacinhas. Às vezes a pessoa não quer ter, né, uma simbologia de um orixá em casa, coloca 2 cabacinhas ali, uma amarradinha pertinho da outra. Isso daí já se representa esse orixá. O seu metal é estanho, o elemento é o ar e a terra. Folhas, jasmim, alecrim, rosa. Domínios, nascentes de rios, praças, jardins. Comidas, caruru, a gente já sabe por causa de Cosme e Damião, é 27 de setembro. Cocada, cuscuz, frutas e doces. Bebidas, suco de frutas, guaraná, muita gente oferece guaraná, né? Como oferenda aí desse orixá. Saudação, bejerô, omim e beijada e bejerô. É bem interessante, né? Um desses daí, e vocês podem encontrar outros, como eu falei, existe um estudo muito profundo, né? Característica dos filhos, é muito raro também, né? Seus filhos são pessoas com temperamento típico infantil, bem interessante, né? É a eterna criança. Costumam ser brincalhonas, sorridentes, irrequietas, nunca deixam de ter dentro de si a criança que já foram. Parece aqueles meninos assim, diz assim, deve ter um retardo, né? O povo não diz assim, né? Sua leveza diante da vida transparece no seu eterno rosto infantil. Às vezes a pessoa, né? A gente conhece pessoas assim, né? Que tem a cara de criança a vida toda. Vai ver que é desse orixá. Em sua dificuldade em permanecer muito tempo sentado, extravasando energia. Outra característica, né? Vocês vão começar a fazer análise aí, a psicanálise aí dos filhos de orixás daqui a pouco. Suas tristezas e sofrimentos tendem a desaparecerem com facilidade e sem deixar grandes marcas. É igual o cachorrinho, né? A gente bate, daqui a pouco está balançando o rabo. Então, ele não guarda mágoa, o filho, você faz alguma coisa, é como criança. Criança, você dá uma surra, né? No outro dia está tranquilo, perdoou, a capacidade de perdoar é muito grande. E aí a gente encerra aqui com a prece A e beijo. Vamos fazer a prece, vamos pedir, né? É sempre bom pedir. Quem não pede, não alcança. Salve e beije, orixá da continuidade da vida, governadores da falange e beijada, orixá criança, que alegra nossos corações e marca o início de nossa vida. Leve-nos pelos caminhos da saúde, do amor e da prosperidade, assegurando-nos a união e a fraternidade. Farta seja a nossa mesa e próspero seja o nosso lar. Omi beijada. E esse foi o nosso estudo, né? Breve, mas bem síntese aí do orixá e beije. Até o nosso próximo vídeo.